Eu vejo que nós estamos num congresso de ciência jurídica, que tem por tema a Constituição de 1988, que para a maior parte do público que está aqui foi a única que conheceram propriamente. Eu nasci sob a égide da Constituição de 1937, em 1941, vou fazer 77 anos. Passei pela Constituição de 46, foi essa a Constituição que eu estudei. Ao final do meu curso, em 1964, eu tive a angústia de começar uma vida profissional sem Constituição. Demorou um tempo até entender o que tinha acontecido. Nós não tínhamos mais a Constituição de 46 como a primeira norma. A primeira norma era aquilo que se chamava o ato institucional, que não tinha número. Depois transformou-se no ato número 1, e daí vieram os outros. Finalmente, a Constituição de 67, que teve uma vida curta, e virou a Constituição da Emenda, de 69. Foi sob a égide dessa Constituição da Emenda que eu tive a maior parte da minha vida profissional. Complicada, uma Constituição emendada de formas muito sutis. Eu me lembro que na Constituição da Emenda de 69 havia artigos sem número, enxertados na Constituição. Era complicado a gente perceber que ali houvesse aquilo que a gente chama uma unidade, um dos instrumentos fundamentais para quem estuda direito. A ideia de que o direito é constituído por uma unidade e que essa unidade é uma unidade constitucional, é algo fundamental para nós entendermos essa enorme complexidade de normas que nós vivemos no nosso dia a dia. A todo momento a gente vê normas surgindo, normas sendo criadas, gente obedecendo, gente desobedecendo, nos mínimos detalhes da nossa vida. Quando eu entro num coletivo, num ônibus, eu realizo sem saber um contrato que é executado imediatamente porque eu sou levado de um ponto ao outro. Se não acontecer nada, a gente nem percebe que aquilo foi um contrato. Mas se alguém tentar me tirar dali de dentro, ou se eu não quiser pagar, o contrato aparece. De repente a norma está lá. Essa pequena norma que tem uma duração de uma viagem de um ponto ao outro, faz parte dessa enorme complexidade que nós chamamos o direito brasileiro. E ele tem uma unidade graças à Constituição. É um pouco disso que eu gostaria de abordar nessa nossa conversa. Como é que a gente vê a unidade da Constituição? Há 30 anos atrás, quando a Constituição surgiu, nós lidávamos com a unidade da Constituição a partir de uma palavrinha de conteúdo extremamente abstrato, chamada validade. O que é o direito em toda a sua complexidade? O direito não é, ele vale. Essa expressão parece um pouco estranha. O direito não é, ele vale. Se nós quisermos apanhar o direito, como pegar essa garrafa, nós não vamos jamais consegui-lo. Nós temos atos, condutas, comportamentos. E quando a gente olha no direito como um objeto examinável, nós percebemos que ele vale. Validade é um termo fundamental, e é um tema fundamental para nós até entendermos a grande unidade do direito. E a partir dessa grande unidade do direito, o tema
da Constituição. A Constituição, nessa tradição de muitos anos, há 30 anos atrás, pelo menos, ela era o centro dessa validade. E qualquer um de nós sabe muito bem que, a partir dessa noção, nós éramos capazes de dizer, a cada momento, diante de qualquer outra norma que aspirasse validade, e por conta dessa norma que aspirasse validade, qualquer conduta, comportamento que se dissesse obrigatório ou não obrigatório ou permitido, nós, graças à Constituição, éramos capazes de olhar para cada um deles, juntá-los e dizer o que valia e o que não valia. A Constituição é a base daquilo que nós chamamos de controle do direito inteiro. E por isso, na base desse controle, existe a dicotomia válido-não válido, que em termos de direito constitucional nós chamamos de constitucional ou inconstitucional. Essa é a grande dicotomia que nos permite colocar para dentro o que é constitucional e tirar o que não é constitucional. Com isso, nós atribuíamos à noção de validade um sentido bastante correto, ou pelo menos fácil de ser apreendido. Todo o direito podia ser visto como uma grande sistematização da vida normativa, de tal maneira que o que estava dentro valia, o que estava fora não valia. Constitucional, o que estava dentro, e inconstitucional, o que estava fora. O exercício do controle da constitucionalidade se dava em cima dessa dicotomia. Eu digo se dava em cima dessa dicotomia há 30 anos atrás, quando a Constituição de 88 aparecia, não estou falando das outras, porque esse tema hoje é um tema que está sofrendo uma enorme inflexão. O mundo de 30 anos atrás mudou. O mundo de hoje não é mais o mundo de 30 anos atrás. E mudou muito depressa, porque mudou em 30 anos. Que mundo é esse que nós enfrentamos e que certamente é muito diferente daquele de 1988? Existem alguns fenômenos nesse mundo que nós vivemos, que talvez chame a atenção para as mudanças que nós observamos. Uma delas é uma certa transformação naquilo que nós chamamos de movimentos de protesto. Acho que todo mundo aqui sabe o que é movimento de protesto e provavelmente já participou de alguns deles. Há 30 anos atrás, movimentos de protesto tinham um endereço muito preciso. Eu diria que quase todos, se não todos os movimentos de protestos tinham um endereço certo, o Estado. Os movimentos de protesto eram movimentos políticos com endereço no Estado. Movimentos de protesto não se voltavam contra a entidade política por excelência. Hoje não. Hoje a gente vê movimentos de protesto diante de um hospital, movimentos de protesto diante de uma federação das indústrias, movimentos de protestos diante de um partido político, mas movimentos de protestos numa fazenda que está sendo desapropriada ou apropriada de novo. Os movimentos têm vários endereços, não é mais só o Estado. Isso é significativo. Mudou o modo como se protesta. Por outro lado, nós também percebemos uma mudança curiosa no ressurgimento de alguma coisa que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, chamada direito natural. Depois do nazismo e dos horrores do nazismo e do fascismo,
o ressurgimento do direito natural parecia uma fórmula pela qual nós voltávamos a insistir e falar na dignidade da pessoa humana, nos direitos fundamentais. Isso era alguma coisa extremamente importante. No longo dos anos, depois dos anos 50, 60, esse direito natural foi quase que desaparecendo como um objeto forte de estudo. Por assim dizer, como se a gente se acostumasse a ter direitos e eles fossem desaparecendo em vida e em importância. Hoje eles ressurgem, mas ressurgem de um modo diferente do que ressurgiram em 1945, 46, 47. Naquela época era uma bandeira contra o nazifascismo. Hoje eles ressurgem de uma maneira sutil, dentro daquilo que nós chamamos, na linguagem jurídica, de ponderação de princípios. Com ponderação de princípios, de repente, os direitos naturais, sem que eles sejam nomeados desse jeito, surgem dentro da argumentação jurídica e no modo de decidir dos nossos juízes. Essa também é uma modificação importante no campo jurídico. Finalmente, uma terceira modificação importante é que nós, por assim dizer, estamos perdendo a sensibilidade para a ideia da Constituição como uma unidade. Propriamente dito, nós não temos mais uma Constituição. Nós temos várias Constituições. Eu me lembro que quando saiu a Constituição, ela foi promulgada, de 1988, me reuni com alguns colegas e começamos a pensar, preciso fazer comentários à nova Constituição. Onde está o nosso Pontes de Miranda, que vai comentar a Constituição de 88? Ele já havia morrido. Onde é que está o grande constitucionalista que vai comentar essa Constituição? E o consenso entre nós foi: é impossível essa figura. Não existe mais um constitucionalista capaz de comentar com rigor e propriedade a Constituição inteira. Você precisa de vários especialistas, porque nós temos hoje, literalmente, uma Constituição política, uma Constituição econômica, uma Constituição previdenciária, uma Constituição financeira, uma Constituição do meio ambiente, uma Constituição do trabalho. Nós temos muitas Constituições da mesma Constituição. Um só especialista de direito constitucional não consegue falar com propriedade de todas elas. Essa multiplicidade das Constituições é um dado forte da vida constitucional que nós vivemos. E o tema da unidade do direito, com base na Constituição, é muito mais complexo, muito mais complicado de ser levado à frente por conta desse fenômeno. O que é que esse fenômeno pode ter a ver com os outros fenômenos? Essa é uma boa interrogação. O que é que isso tem a ver com protestos que não têm mais por endereço o Estado, mas várias instituições da vida social? Provavelmente essa multiplicidade das constituições. Eu não tenho mais só a Constituição como base política, mas ela é base de muita coisa, mas de forma quase autônoma. E isso explica também por que, para lidar com isso, de repente nós nos vemos de braços com esse negócio que se chama ponderação de princípios. Eu não consigo mais lidar inteiramente com o tema da unidade a partir de expressões simples, o que transforma a dicotomia constitucional ou inconstitucional em algo que não é mais factível nessa forma dicotômica, nessa forma de ou um ou outro. Isso tem um curioso reflexo no plano da ciência do direito. E para esse reflexo eu gostaria de lhes chamar a atenção.
Eu vou mencionar um caso curioso, mas curioso mais porque tem um reflexo nesse momento da vida constitucional brasileira, embora não seja nenhum fato ligado àquilo que todo mundo tem à sua mão no seu dia a dia, mas que se refere a um tema de direito tributário. Existe uma lei de 1988, na época da Constituição, que instituiu a chamada contribuição social sobre o lucro das empresas. Essa lei de 1988, sobre o lucro das pessoas jurídicas, das empresas, logo que ela apareceu, fez com que algumas empresas começassem uma espécie de agenda constante de impugnação de alguns dos seus artigos. Algumas empresas tiveram êxito. Eu não vou entrar no detalhe tributário porque não interessa. Eu me lembro que, por volta de 1989, 90, 91, mais ou menos nessa época, começaram a surgir declarações de inconstitucionalidade de alguns artigos dessa lei. Entre esses artigos dessa lei, sem entrar em conteúdo nenhum, foram declarados inconstitucionais o artigo 8º e o artigo 9º. Bom, não interessa o que eles diziam. Eles foram declarados inconstitucionais, como diz a técnica jurídica, incidentalmente. Chegaram até o Supremo Tribunal Federal, na forma de ações movidas por alguma e outra empresa, particularmente, e foram declarados inconstitucionais nessa condição. Ou seja, uma inconstitucionalidade que valia para aquelas empresas que moveram a ação de inconstitucionalidade. O chamado controle difuso da Constituição, que qualquer juiz pode declarar. Nessa condição, o artigo 8º e o artigo 9º, declarados inconstitucionais, fizeram aquilo que na técnica jurídica nós chamamos de coisa julgada. Ninguém mexe mais. Coisa julgada não se mexe. Recordo-me que algumas dessas empresas, a partir daí, sossegaram. Os 2 artigos não se aplicavam, e isso teve lá os seus efeitos. 10 anos depois, ou quase 10 anos depois, o Supremo Tribunal Federal se reúne e, numa decisão do plenário, no chamado controle concentrado da constitucionalidade, volta a examinar a constitucionalidade desses 2 artigos, o 8º e o 9º. E, ao examinar a constitucionalidade dos 2 artigos, provoca uma reviravolta na situação. O relator desse processo, o ministro Pertence, examinando os 2 artigos, diz o seguinte: o artigo 8º, o artigo 8º já foi declarado inconstitucional pela Corte. É verdade que foi declarado inconstitucional num controle incidental para aquelas partes, mas, como a Constituição brasileira prevê que o Senado Federal pode, por uma resolução, declarar a suspensão da eficácia desse artigo, e o Senado Federal tinha feito isso, esse artigo 8º não vale mais, não só para aquelas partes, mas para todo mundo. Ótimo.
Então ele disse, esse artigo 8º está fora. O artigo 9º também foi declarado inconstitucional, mas não houve nenhuma resolução do Senado. Então esse nós precisamos examinar. E eu vou declarar inconstitucional esse artigo 9º nesta sessão. E assim eu fiz. Então, nós tínhamos uma situação sui generis. Os 2 artigos eram declarados, naquela sessão, inconstitucionais, mas de forma diferente. Uma, simplesmente porque já tinha sido declarado inconstitucional, nem precisava ser examinado. O outro não, o outro tinha que ser declarado naquela sessão. O que acontecia nessa situação? Bom, o que aconteceu nessa situação é que um dos outros ministros, o ministro Marco Aurélio, levantou um problema complicado naquele momento, dizendo o seguinte, eu estou vendo aqui um problema de eficácia. Se nós aceitarmos que um dos artigos a gente nem precisa examinar, o artigo 8º, mas o outro a gente precisa declarar inconstitucional, como uma declaração de inconstitucionalidade, por presunção, transforma a lei nula desde que ela nasceu, mas não a declaração feita pelo Senado, nós estamos agora com um problema aqui. Uma norma declarada inconstitucional deixa de valer desde quando ela nasceu. A outra é inconstitucional, mas a partir do momento em que ela foi declarada pelo Senado Federal. Está muito confuso isso, disse ele. Nós temos uma problemática de eficácia. Pois bem, eu estou mencionando isso para tocar num ponto curioso trazido pela multiplicidade das constituições. Eu não tenho mais só a Constituição como base política, mas ela é base de muita coisa, mas de forma quase autônoma. E isso explica a longa tradição do direito e do direito brasileiro é que uma norma declarada inconstitucional é nula desde que ela nasceu. Então, nunca produziu nenhum efeito. E se algum efeito produziu no passado, esqueçam, esse efeito não existe mais. Hoje em dia não é mais assim. A gente sabe disso. Examinando, e o Supremo examinando essa questão de como lidar com esse princípio que vem da Constituição americana, não? A norma inconstitucional não valeu nunca, não? Começou a perceber problemas que isso ia gerando no estado que nós vivemos hoje em dia. E que problemas são esses? Vou citar um caso paradigmático. Havia sido criado, já debaixo da Constituição de 88, um município na Bahia. Foi criado esse município na Bahia com a intenção firme de existir um novo município. Passados 4 anos, o município existia, tinha vereadores, muita gente tinha sido eleita, tinha funcionários públicos. A vida correu dentro desse município a toda, como em qualquer município brasileiro. 4 anos depois, o Supremo se vê confrontado com um pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma que tinha criado o município. 4 anos depois. E agora? O Supremo, examinando as condições de validade da criação do município, percebeu que, de fato, ele tinha sido criado contra
as normas da Constituição de 88. Portanto, era inconstitucional. E se era inconstitucional, ele não existia desde quando ele foi criado. Bom, parece uma coisa simples. Na situação de há 30 anos atrás, o município, que há 4 anos existia, nunca teria existido. E ponto final. Mas, de repente, como se o mundo de fato tivesse mudado, nós ficamos a olhar o que tinha acontecido. E o que fazer com vereadores que durante 4 anos verearam, receberam dinheiro pelo seu trabalho, promulgaram normas. O que fazer com essas normas que foram promulgadas e obedecidas, e algumas desobedecidas, e por conta de desobediência, muita gente foi punida. Quem teve que pagar multa, o que eu faço? Devolvo as multas? Como é que eu lido com toda a vida municipal de 4 anos? Apago isso? Foi por essa época que surgiu uma ideia de flexibilizar essa noçãozinha de validade e invalidade. Como fazer? Foi nesse momento que surgiu essa expressão nova no direito brasileiro, chamada modulação da constitucionalidade. A modulação é um instrumento novo no direito brasileiro e que tentava lidar com esse fenômeno, que no passado não seria problema. Ou é válido, ou é inválido. Ou é constitucional, ou é inconstitucional. Se é inconstitucional, não vale. Se não vale, não produziu nenhum efeito desde que nasceu. Mas produziu efeitos, dane-se. Não produziu, não existe. Confrontado o Supremo com essa situação, surgiu essa expressão: vamos flexibilizar mediante esse instrumento chamado modulação. E o que é que faz o instrumento da modulação? Bom, a norma que criou o município é inconstitucional. De acordo com o instrumento antigo da validade, essa norma é tirada do sistema, como quem tira essa garrafa da caixa. Ela não está mais lá dentro. Mas, porque muito tempo passou e tanta coisa aconteceu e uma confusão social vai aparecer se eu tirar a garrafa de dentro da caixa, eu ponho a garrafa de novo dentro da caixa. Ou seja, a norma é inconstitucional, não vale. Mas, por efeito da modulação, ela volta para dentro da caixa e vale até hoje. Tudo aquilo que aconteceu durante aqueles 4 anos ficou valendo. Nessa hora, o que a gente percebe? Que a noção de validade, instrumento da ciência jurídica, fundamental para eu lidar com as situações de identificação, se eu tenho ou não tenho direito, direitos valem, começou a ter uma flexibilização que, por assim dizer, mudou o próprio sentido da palavra validade. O que quer dizer validade? Validade significa que a norma está conforme a Constituição e, portanto, está dentro do sistema. E invalidade, a norma está fora do sistema, portanto, está fora da caixa. Mas nessa situação, por assim dizer, a noção de validade não funciona, porque a norma declarada inconstitucional está dentro e está fora, ao mesmo tempo. E se ela está dentro e fora ao mesmo tempo, eu crio um paradoxo. Afinal, vale ou não vale? É constitucional ou inconstitucional? Como é que eu lido com isso? A noção de modulação, que, por assim dizer, permite com que a norma esteja dentro e esteja fora ao mesmo tempo, pelo menos obriga a gente a pensar que a noção de validade mudou. E mudou em que termos? O que quer dizer validade nessa situação? Não pode ser ou está dentro ou está fora, porque isso é um paradoxo. Ou está dentro ou está fora. Sutilmente,
com esse instrumento da modulação, a gente muda a noção de validade. E a validade, que significava estar dentro do sistema ou estar fora do sistema, começa a ser sutilmente significada como a norma existe. Eu crio uma abstração maior. A norma existe. E dizendo que a norma existe, eu simplesmente afirmo o seguinte: ela foi posta. E se ela foi posta, de alguma forma ela obriga. Ou seja, eu introduzo dentro do instrumental jurídico uma expressão que antes permitia uma dicotomia, ou é ou não é, para uma situação em que eu tenho é ou não é, ou também pode ser uma terceira coisa. Ou seja, que uma norma vale significa que ela existe, e que ela existe significa ela pode estar dentro do sistema, ela pode estar fora do sistema, a garrafa está dentro da caixa, ou a garrafa está fora da caixa, ou a garrafa pode ser tomada, independentemente se está dentro ou está fora. Eu estou usando essa metáfora para tentar explicar esse grau de abstração da noção de validade que a ideia de modulação trouxe para a compreensão da Constituição. Com isso, eu crio uma situação complicada, às vezes, de lidar-se com ela. Uma consequência curiosa disso: a dicotomia validade e invalidade sempre produziu a segunda dicotomia: ou é constitucional ou é inconstitucional. Hoje em dia já não é mais assim. Eu não tenho mais constitucional ou inconstitucional. Nós temos ou é constitucional, ou é inconstitucional, ou simplesmente obriga, impera. Ou seja, nós trabalhamos com uma tricotomia e não mais com uma dicotomia. Só que isso, imaginem, provoca para esse instrumento tradicional do constitucionalismo europeu, sul-americano, americano e brasileiro, não? Esse instrumento da unidade do direito a partir da Constituição traz para essa unidade um problema sério. Como é que eu lido com essa unidade? Parece que a gente perde o controle da unidade, porque começa a ficar difícil em cada situação você dizer, afinal, o que pode, o que não pode, o que é constitucional, o que é inconstitucional. Eu não tenho mais essas dicotomias, eu tenho tricotomias. Vou lhes dar um exemplo de vida recente. Aconteceu ainda na década, já nos anos 2000. Não? A Constituição brasileira diz com todas as letras, vocês acho que sabem disso, não? Que o casamento, não? O casamento, ele se dá entre um homem e uma mulher. O casamento é a base da família e se dá entre o homem e a mulher. Como constitucionalizar um casamento que não é entre um homem e uma mulher, mas é entre uma mulher e uma mulher, ou entre um homem e um homem? Como lidar com isso? É um terceiro gênero. Como é que eu lido com esse terceiro gênero? A letra da Constituição diz isso. Homem e mulher. Não existe a terceira expressão. Como é que a gente lida com isso, mantendo a unidade da Constituição? Ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher é constitucional,
O casamento entre a mulher e o homem é constitucional, mas o casamento entre a mulher e entre o homem também é constitucional. Do ponto de vista lógico, isso não fecha. Como lidar com isso? Aí é que entra esse negócio chamado ponderação de princípios. O que é ponderação de princípios? Nesse caso do casamento homoafetivo, a ponderação de princípios funcionou da seguinte maneira. A letra da Constituição fala homem e mulher. Não tem um terceiro. Mas, se nós subirmos de nível e pensarmos que a todos é conferida a condição de seres humanos dignos, isto é, que a dignidade da pessoa humana é um princípio que pode ser dito atravessa toda a Constituição, será possível reconstruir a dicotomia homem e mulher de um outro jeito, dizendo que, mesmo não sendo ou homem ou mulher, na união, nós temos que garantir a dignidade daqueles que se relacionam e que formam uma família. Com esse artifício de pensamento, você puxa um princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, e faz com que aquela relação estritamente literal, que parecia uma oposição intransponível, uma transposição factível. E foi isso que foi feito. Apesar de estar escrito homem e mulher, você começou a admitir homem com homem, mulher com mulher. Uma forma perfeitamente admissível. O que é a ponderação de princípios? Significa, nesse exemplo, você tomar diante das regras, ou diante de uma regra, você tomar um princípio e reler aquela regra a partir do princípio. Ponderação de princípios, nesse sentido, parece ser você tomar situações, escolher princípios que parecem brigar entre si, de um lado a literalidade e o princípio de que a Constituição tem que ser lida de acordo com aquilo que ela prescreve, de outro lado a justiça ou a injustiça das situações, escolher um terceiro princípio, ponderar as situações e tomar uma decisão. Aparentemente é isso. Eu não sei se a gente se dá conta de onde é que veio a palavra ponderação em português. Não? Ponderação vem de uma palavra latina, do latim, pondus. Pondus era aquela pedra que você colocava num prato, nessa forma, e que do outro lado permitia, com um outro prato, você pesar alguma coisa. É a balança do feirante. É aquilo que permite você dizer, quero 500 gramas. Você colocava alguma coisa ali e 500 gramas era esse peso que dava esse lado. Quando equilibrasse, chegou a 500 gramas. Esse peso desse lado, essa pedra desse lado, os latinos chamavam de pondus. A balança pondus não era uma balança de 2 pratos, como a balança da justiça que a gente vê. A balança pondus era a balança de um prato só e de uma pedra do outro. E daí veio ponderação. Pondus é uma palavra importante. Em português ela se perdeu, ficou em ponderação. Mas em inglês ela existe até hoje. Pound. Pound vem do latim pondus. E por isso que a gente traduz por libra, que quer dizer balança. Ponderação, portanto, a bem da verdade, é uma fórmula muito
sutil, é um truque da inteligência humana. Não é propriamente colocar um princípio aqui, outro princípio aqui, e tentar equilibrá-los. Isso é impossível de ser feito. Não existe equilíbrio de princípios. Não dá para compará-los. Justiça ou segurança? Impossível fazer isso. Ponderação significa descobrir o julgador, o seu peso, e a partir desse peso, do seu pound, do seu pondus, determinar a direção a seguir na interpretação de uma regra. Só que isso tem uma consequência muito sutil quando a gente percebe o que acontece no nosso mundo de hoje. A ponderação de princípios, como ela depende do pondus que cada um vai escolher para dar o sentido à regra que está sendo interpretada, nós temos, na realidade, muitos pondus e muitas ponderações, e às vezes divergentes. O que cria uma enorme sensação de insegurança que nós estamos vivendo hoje. Parece que às vezes o Supremo decide de um jeito e amanhã decide de um outro completamente diferente. Como é possível isso? O pondus escolhido realmente é diferente. E através do pondus, ou da ponderação, eu não consigo trabalhar como antigamente, como uma unidade única. Eu tenho várias unidades. Ou seja, as decisões, a partir de um pondus, tem uma interação. Dessa eu tiro outra, e outra, e outra, e outra. Me lembro que quando saiu a decisão sobre a união homoafetiva, surgiram vários outros problemas. A partir da homoafetividade garantida, eu podia ter filhos? Como fazer com isso? Constituir a família? Os problemas foram aparecendo em série, e a partir daquele pondus inicial, você teve uma série. Mas essa série, se a gente olhar a Constituição como um todo, ela se insere numa forma, a linguagem é muito estranha, heteróclita, isto é, não dá para ter um sistema a mais. E com isso, nós vivemos essa sensação que hoje qualquer um percebe, quando liga a televisão e vê a TV Justiça, dessa impressão de várias posições que brigam. Os ministros brigam. Ponderação não dá unidade. O que nos leva a pensar seriamente se a velha noção de que o direito, para ser apreendido, deveria constituir um grande sistema. O sistema foi para o espaço. Essa é a sensação que a gente tem. E o que fazer? Como lidar com isso? Viver essa sensação de incerteza e insegurança? Quando foi promulgado o Código Civil de 2002, o atual, perguntaram ao coordenador, professor Miguel Reale, o seguinte: professor, o novo código trouxe um instituto, para dentro do código, um instituto novo, que está deixando todo mundo muito preocupado. As chamadas cláusulas gerais, boa-fé, por exemplo, boa-fé objetiva. Essas cláusulas gerais, elas são muito abertas. O que é boa-fé, boa-fé objetiva? Como dizer que esse contrato não vale, apesar de ter sido feito exatamente como diz o código, porque ofendeu a boa-fé objetiva? Que diabos é isso? Aí o professor Reale disse: bom, é por isso que as questões serão levadas ao Poder Judiciário. Sim, mas com essas cláusulas tão abertas, princípios, com essas cláusulas tão abertas, como é que a gente vai sobreviver? E a resposta dele foi:
precisamos confiar mais nos nossos juízes. É isso aí. Muito obrigado.